Muito bem, vamos ao debate. Ele disse que não quer pré-julgar, mas obviamente cita ali a questão do cartão de vacinação que Jair Bolsonaro não apresentou publicamente. Eu vou inverter a ordem dessa vez, Mário, começar por você. Foi uma promessa ao longo da corrida eleitoral, um discurso que o Lula gostava de fazer, inclusive nos debates, de que no primeiro dia ia revogar todos os sigilos. Quando ele chegou no governo, ele viu que haveria nuances, etc., mas não deixou de tomar uma medida para que isso fosse estudado. E o que a turma ali do governo está dizendo é justamente que nós vamos avaliar com calma, mas se mantém ali um desgaste no bolsonarismo por não ter dado toda essa transparência de acordo com o governo Lula. Como é que você avalia? Mais um veja bem, né, Felipe? Quer dizer, se fala muito durante a campanha e quando você chega na hora, você vê que não é bem assim. Lembro muito bem, todos nós lembramos dos debates, o Lula, inclusive, fazendo essa ameaça. Não, eu vou revogar os sigilos todos e tudo mais, enfim. Acho que, enfim, na verdade, ninguém precisa inventar nada. Há situações que não faz o menor sentido, que claramente houve abuso ali de aplicar o sigilo, mas eu devo dizer, com toda franqueza, que essa situação do cartão de vacinação, para mim, soa como caça às bruxas. Acho, inclusive, que é uma bobagem, porque, na verdade, o Bolsonaro já pagou o preço por não querer dizer se tinha se vacinado ou não. Aquilo ali o Bolsonaro já passou o recibo de negacionista, que, na verdade, ele foi durante toda a pandemia, enfim. Não precisa, se eu ficar aqui dizendo tudo que ele falou durante a pandemia, o programa vai ter 2 semanas. Mas o ponto acho que este ponto específico que o ministro Vinícius Marques acabou de falar, de verificar o cartão dele, acho que tem cheiro para mim de caça às bruxas, acho que é uma bobagem. Obrigado, Mário. Hélio, como é que você avalia? E tem sempre um tema assim, mais sensível, que é o cartão corporativo também, sobre o qual não há muita transparência. Então, como é que você analisa aí tudo isso? Primeiro, eu concordo com o Mário, eu acho que é caça às bruxas, sim. Segundo, eu acho o seguinte, salvo exceções realmente de segurança institucional, segurança nacional, que são pouquíssimas, nós é que pagamos toda essa conta. Nós temos que ter acesso a isso. Como assim sigilo de 30 anos? O cartão corporativo que ele está gastando, você não pode dizer qual é o lugar onde ele foi e compra porque é repetido, porque tem um aspecto de segurança, então que se consolide a informação de uma forma que você saiba o quanto foi gasto sem dar o acesso ao dado que poderia causar problema. Ou seja, deveria ter muito mais transparência. Eu acho que essa regra, essa lei deveria ser revisitada, não deveria ser tão aberta e ser classificada como ela é. E esse negócio de 100 anos, então, nem se fala. Eu acho que não tem nenhuma lógica algo ser sigilo por 100 anos. Já acho complicado ser 30 anos, talvez, num ou outro caso a gente pode raciocinar de segurança nacional, alguma coisa de espionagem, não sei. Eu tenho que buscar muito do meu cérebro para conseguir algum argumento razoável pelo qual nós, cidadãos, nós não sabemos o que está acontecendo no governo. Como assim? Isso vai contra qualquer princípio de uma sociedade liberal, democrática, aberta, transparente. Joel, nessa análise, naturalmente, não estou nem falando sobre caso específico, cada um vai ter uma crítica sobre determinado sigilo, mas um governo que chega ao poder e pede tempo para analisar, pode querer ver também o que pode ser usado contra ele próprio. Quer dizer, que ferramentas esse governo pode precisar de expor daquilo que considera importante manter sob sigilo eventualmente. Então, assim, esse governo vai ter que dar respostas, já que houve essa promessa. Vai ter que ir atrás. O que eu estava lendo a respeito dos tais sigilos de 100 anos, e descobri que é uma coisa muito complexa e burocrática, um mecanismo pelo qual o presidente usa para colocar sigilo. Não é nem o sigilo normal das informações militares, por exemplo. Ele usa um arremedo ali, não sei se era junto à CGU, não sei qual que era o órgão ali, mas que criava esses sigilos e não é tão trivial para desembaraçá-los. Mas o governo prometeu, o Lula prometeu, deveria ir atrás disso sim, e aqui, Hélio, a gente está 100% juntos. Não sendo algo, assim, ultra sensível acerca da segurança nacional, do bem público, tem que ser público. Não é caça às bruxas, não. O Bolsonaro não fez parte do discurso dele público para todos de que não, eu não vou me vacinar, eu sou contra a vacina, não sei o quê. Então, o mínimo, a gente tem o direito de saber se ele não estava mentindo na nossa cara. É óbvio que tem que saber disso.
Não é caça às bruxas querer saber se o presidente da República, num tema sensível, num tema que custou vidas, num tema em que o perfil dele celebrou morte de gente fazendo teste de vacina, se ele mentiu acerca da medida para salvar vidas na pandemia. Eu quero saber, tenho certeza que milhões de pessoas querem saber. Cartão corporativo, mesma coisa. E vale para Bolsonaro, vale para Lula, vale para que servidor público for. É bom que tenha o cartão corporativo, ele pode fazer os gastos dele. Claro, talvez enquanto ele estiver no mandato, não revelar os lugares. Agora já passou, agora já acabou. Queremos saber no que tanto Bolsonaro gastava com o cartão corporativo dele. O público precisa saber. E às vezes você tem isso como uma alegação, né? Não estou falando nenhum caso específico, mas na política existe, de que é uma questão de segurança nacional, que é para não revelar tudo, algo, né? Que pode ser comprometedor. Porque se for comprometedor, o cara vai querer revelar? Não, ele vai querer dizer, olha, isso é segurança nacional, não vamos revelar. Então, mesmo para casos de segurança nacional, me parece que o político, quem tiver num cargo importante de autoridade, precisa prestar contas, seja para um órgão competente. Não é ele que pode definir unilateralmente, né? Precisa ter alguma outra autoridade independente para dizer se é ou não. Exatamente. Que não se mostre para a população inteira sob risco de algum criminoso ter uma informação secreta e usar a seu favor, se compreende nesses casos assim bastante excepcionais. Agora, aqui tem que prestar conta para algum órgão competente, tem. Yuri, o que vai sair desse imbróglio? Não, vai sair uma operação complexa, não tão simples quanto a retórica do revogaço de levantar todos os sigilos, que aí está dentro, de novo, da retórica político-eleitoral, e aí cada um pode concordar ou discordar do que foi dito. O que diz a lei, né? A Lei de Acesso à Informação, que é, se não me engano, de 2011, é governo Dilma, enfim, que foi aprovada pelo Congresso e sancionada num dos mandatos do PT, uma lei que prevê que o acesso à informação é regra e não exceção. Isso foi o que estava lá no começo da década passada. O que aconteceu, já de novo trazendo outra legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é que passou a ser utilizada de forma controversa, para não dizer distorcida ou mal intencionada, para se alegar o sigilo de 100 anos para proteger dados pessoais. Ou seja, espera-se que as pessoas, 100 anos é um prazo razoável para que pessoas em vida adulta dificilmente vão estar vivas ainda quando esses dados vierem à tona, não vão ser constrangidas a nenhum tipo de situação vexatória, enfim, etc. Essa que foi a alegação nos casos em que ocorreram esses sigilos de 100 anos. E quase todos, ou a maioria, não ocorreram por um despacho de saída. Eles ocorreram em resposta negativa a um pedido de acesso à informação feita por qualquer cidadão. Então, por isso que é considerado, por quem estuda a fundo essa legislação, entende desses mecanismos, uma distorção do uso da Lei Geral de Proteção de Dados ou de outros mecanismos da própria Lei de Acesso à Informação, porque ela sim, a Lei de Acesso à Informação diz que o acesso é regra, o sigilo é exceção, nesses poucos casos que o Hélio estava apontando. E aí, de novo, o cartão corporativo, quando se está falando de um gasto que tem a ver com a segurança de autoridades, é uma coisa. Quando se está falando de momentos de lazer de autoridades ou de gastos com alimentação de autoridades, basta lembrar, a gente viu, acho que ainda era governo Lula, que se questionou o gasto da tapioca num cartão corporativo. Então, quer dizer, por isso que há uma série de mecanismos para se proteger essas informações, mas ao mesmo tempo. O ministro caiu, Orlando Silva caiu, ficou ali com essa pecha da tapioca ter derrubado o ministro. E agora a gente está falando de alguns gastos bem mais caros. Quanto que daria empilhar uma série de tapiocas chegando nos 22 milhões de reais? Depende da tua fome. Depende da tapioca, depende da generosidade de quem fizer a tapioca e do recheio, né? E a tapioca resultou num problema grave, né? Exato. Eu digo isso porque eu estava vendo a série britânica policial que eu recomendo, Traição, e aí lá no Reino Unido tem um momento ali de chantagem com o presidente da Suprema Corte. Não é o caso da Suprema Corte, é outro, são vários casos de chantagem. Tem uma política que usou um avião oficial
Olha só que coisa tão brasileira, né? No momento que ela precisava socorrer a mãe, buscar alguém, médico, etc., alguma coisa, fez um uso pessoal. Né? E há uma ameaça de divulgação, e aí pede para ela sair da corrida, etc. E aqui os escândalos geralmente são bem maiores. Eu olhei aquela série e falei assim, uso de avião da FAB... Para salvar a mãe, então, ela seria louvada. Lá o escândalo real, o escândalo real de verídico, né, não de realeza, né, o escândalo que ocorreu de fato, caso passado, era de uso de TV por assinatura de canal pornográfico. E teve político, teve parlamentar, membro do parlamento britânico que se deu mal porque descobriram que lá nos pagamentos de despesa com dinheiro público tinha assinatura de canal de eu vendo a série pensei assim, aqui no Brasil o político sai, bate no peito e diz que usou mesmo para salvar a mãe, que isso era importante a se fazer e tal. Porque a gente tem um histórico, Mário, levantando a bola para você, de falta de transparência. Eu acho que tudo isso remete ao patrimonialismo, né? Essa indistinção entre aquilo que é público e é privado. O sujeito é eleito, ele acha que ele tem um salvo-conduto para utilizar toda a máquina pública a seu dispor, remunerações, às vezes somar salários. A gente vê os casos em casas legislativas, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, que já apareceram, do chamado esquema de rachadinha, eu prefiro chamar de rachadão, quer dizer, funcionários fantasmas, muitos cargos que nem sequer deveriam existir, já que os próprios políticos mostram com esses esquemas que eles não precisam de tantos assessores. E aí eles usam para desviar o salário e turbinar o seu próprio. A gente viu o caso do orçamento secreto, falta absoluta de transparência na distribuição de emendas e muitas dessas emendas chegando na ponta da linha ali para prefeituras que fazem outros acordos com empresas para pavimentação de rua. Então, assim, falta transparência em muitos âmbitos da administração pública. As lideranças maiores não deveriam dar o exemplo? Não, deveriam. E, Felipe, a gente, inclusive no caso do sítio Atibaia, também a gente está falando disso, dessa promiscuidade, porque, na verdade, lá pelas tantas, aqui no Brasil, os políticos, e na verdade a sociedade, a gente fala político, parece até que o político veio de Marte, que ele não saiu daqui mesmo, né? Na verdade, a gente se preocupa muito se aquela coisa, se aquela situação ali, ela é legal. Às vezes ela pode até ser legal, mas às vezes ela não é ética. E, para além de usar o dinheiro público de maneira indevida, a gente tem também a questão da promiscuidade, daqueles favores, aquelas situações que, obviamente, não caem bem, mas que a gente, indo ao encontro do exemplo aí, se acontecesse de alguém usar o avião para salvar a mãe, a gente é isso, é da nossa natureza abrir exceção e levar na boa situações que em outros países... O Japão, eu acho que talvez seja o melhor exemplo de políticos que, por qualquer fiapo, qualquer coisa, se demitem, o sujeito acaba sendo achincalhado de maneira nacional. Aqui, entre a gente, não funciona assim e não funciona mesmo. Eu estou falando com vocês do Rio de Janeiro, não preciso dizer mais nada. Eu queria só aproveitar, só fazer um comentáriozinho rápido, voltando à questão do cartão de vacina do Bolsonaro, porque o João falou uma coisa que me pegou. Assim, quero deixar claro, eu não tenho a menor dúvida que o serviço e o posicionamento do Bolsonaro durante a pandemia foi execrável. E, para mim, se por um acaso amanhã sai o cartão dele e ele se vacinou, para mim não muda nada a imagem dele em relação ao combate à pandemia. Tem que ver só se eu acho, e aí eu não sei se o Yuri tem essa informação, eu não sei se essa questão de quando é de foro privado, se isso faz parte, se isso pode ficar público. Não tenho essa certeza. Mas se ele alardeou tanto publicamente, né? Se ele ainda fosse quietinho, a vida pessoal é minha e tudo nada, ele alardeava a não vacinação dele como mérito, como um ato de coragem ainda, como parte do combate dele à pandemia. Por favor, né, gente? Uma vergonha isso não estar público. Não, e outra coisa, eu não sei se vocês se lembram, houve duas ocasiões, eu acho, no mínimo, dele se envolver. Não teve uma reunião, um jantar nos Estados Unidos com o Trump e depois ficou sabendo que na delegação todo mundo pegou Covid
E aí ficou meio que... O Bolsonaro foi um dos vetores originais da Covid aqui nesse país. Exato. No começo da pandemia, quando ainda não tinha caso, não lembro se já tinha caso casamento confirmado. Em Itacaré, tinha algumas, mas foi isso, aquela viagem para Mar-a-Lago, que uma parte da comitiva, inclusive, voltou infectada. Sobre o que o Mário colocou, se não me engano, estou falando de memória e posso estar equivocado, mas eu acho que a alegação de não divulgar a carteira de vacinação era justamente pela questão da Lei Geral de Proteção de Dados, de violação da intimidade pessoal, ainda que seja do presidente da República. Mas, claro, tem todo um contexto político que poderia ser usado a favor ou contra Bolsonaro, aí conforme ele quis fazer, e acho que o Mário colocou toda a questão. O grande ponto, só para voltar, Felipe, de fato, e muita gente tem falado isso, que quem estava em Brasília esses dias, e visto como tem sido os discursos, a gente tem visto isso mesmo à distância, que há uma preocupação de medidas que são importantes, que têm interesses da sociedade, que têm espírito público republicano, como, por exemplo, levantar sigilo dessas informações, não seja usada, de novo, sem ingenuidade. Óbvio que vai ter interesse político nisso, mas não pode o interesse político se sobrepor ao interesse público, porque aí você desmoraliza a própria ação política, né? Ela cai em descrédito se você ficar só nessa de caças bruxas, de revanchismo, de revisionismo da história. Toda essa ênfase que tem sido dada em diversos discursos ao processo do impeachment de 2016, que os petistas chamam de golpe, a eleição de Bolsonaro, lembrar que Lula não foi impedido de concorrer em 2018, etc. Se isso virar a tônica principal, uma coisa é marcar a posição agora no início do governo, mas se isso virar a tônica principal, vai perder, perde a própria força de um instrumento importante, como, por exemplo, descobrir ali eventuais usos ilícitos de cartão corporativo, por exemplo. O ideal sempre, até falei ontem no programa, é que os mesmos critérios sejam usados para todo mundo. Mas aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, citado pelo Mário Vitor Rodrigues, é o sujo falando do mal lavado, né? Eu sempre digo que departamento de propina de empreiteira também não estava no portal da transparência.